Bora lá, galera, mais uma aula. Então hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente tem muitas formas de modelar os objetos. A gente vai modelar uma garrafa de água aqui, só que usando um método um pouco diferente, né? Então vamos partir não de um cilindro, vamos partir de um ponto. E esse ponto ele vai ser originado a partir desse cubo aqui. Todo objeto que você tem aqui, ele é formado, primitiva, né? Ele é formado pelas arestas, pelos pontos e pelas faces. Quando a gente pega esse cubo aqui e vai no modo de edição dele com o Tab, a gente vai ter aqui as três possibilidades de mexer nos vértices, nas arestas e nas faces, né? Isso a gente já está sabendo lá das outras aulas. Legal. Quando eu aperto a letra A, eu seleciono tudo. Então eu tenho um cubo aqui. Quando eu vier no modo de edição dele, eu vou poder mexer aqui nos vértices, nas arestas ou nas faces, como a gente já viu outras vezes. Vem aqui com o Tab, com a tecla A, eu vou selecionar tudo. A Select All. Tudo selecionado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar todo esse objeto aqui em apenas um ponto. Então eu vou apertar o M de Merge e vou mandar juntar todos esses pontos em um só, aqui no centro. Então se eu observar aqui, eu fiz ele. Então a gente vai fazer essa garrafa a partir de um ponto. Beleza? Vamos lá. Visão frontal. Vou vir aqui. Estou na versão 4.4 aqui, né? Também estreando a versão. Mas a lógica é a mesma para essas versões todas de Blender aí. Desde a 3. Alguma coisa até agora. Então a lógica aqui permanece a mesma. A gente está fazendo um pensamento. Independente da versão, o pensamento é o mesmo aqui para você fazer. Então você pode fazer em qualquer versão que você tenha aí. A partir da 2.9 eu acredito que já consiga bem. Tanto que agora, se você olhar o cubo aqui, ele é só esse pontinho. Eu não tenho mais um cubo, eu só tenho um ponto. E se eu olhar aqui embaixo, né, nessa parte aqui, eu vou ter um vértice de 1. Então só tenho um vértice mesmo na cena, né? Se você não estiver vendo isso aqui, aperta o botão direito e bota Scene Statistics aqui que você vai ver. Beleza. Esse cara daqui que vai fazer todo o contorno da nossa garrafa. Então, só para você ter uma ideia de como vai ser o fluxo de trabalho aqui, eu vou tirar o grid aqui, né, para eu poder ter uma visão mais limpa. O chão continua aqui, mas para eu ter uma visão mais limpa, eu vou só tirar a visualização do grid aqui, ó. Nessa parte aqui de display, overlay, né, eu tiro visualização do grid. E aqui o meu fluxo vai ser exatamente esse. Eu vou pegar e vou fazer uma extrusão do vértice, vou subir com ele até finalizar na garrafa aqui. E com esse formato eu vou criar esse shape, onde eu vou fazer uma revolução em 360 graus. E essa revolução aqui vai trazer esse formato de garrafa. A minha referência. Então venho aqui em Image Reference. E vou vir aqui na minha pasta de referências, fazendo com que a opacidade seja um pouquinho menor, né, para poder visualizar bem. Posso fazer aqui, a fim de verificar se ela está bacaninha no centro, posso encaixar aqui um cilindro e já fazer um scale aqui. E já vou ver que a minha referência ela não está tão certinha assim, né? Vale fazer aqui um ajuste para que eu tenha ela bem centralizada aqui. Legal. Então tá, tirei aqui o cilindro. Vou ter a minha referência. Esse cubo aqui, vou chamar ele de garrafa. Ele é só um pontinho, tá? Como é que eu vou editar ele? Vou lá no Edit Mode e vou trazer esse cara daqui fazendo o extrude. Eu vou fazer o contorno de tudo que eu quero.
Então eu vou fazer um contorno um pouco mais bruto no início e depois eu vou refinando, tá? Qual que é a grande sacada aqui para você fazer? A base da garrafa, ela é uma base reta, para ela poder ficar em pé. Então eu vou vir com ele para cá, reto. Aqui eu vou ter uma... Onde eu tiver essas curvaturas aqui, eu vou fazer uma quina e depois com o bevel eu vou acertando. Tá? Então, pega o primeiro lá, primeiro vértice, tá lá ele, né? Estou no modo de vértice. Vou apertar a tecla E e ele vai grudar no meu mouse aqui um segundo vértice. Então, posso vir com ele aqui já retinho. Aqui eu vou fazer uma curvatura para criar esse objeto aqui. E vou fazendo as marcações onde eu quero. Tá? Posso vir com um zoom mais pertinho aqui. Vou fazer só um sulco. E aqui eu venho, ó, tá? Faço um sulco para dentro. E venho fazendo aqui todo o desenho que eu quero. E onde você vê que ele vai ficar mais marcado, aqui ele vem para dentro. Depois eu vou fazer aqui uma curvatura nele, né? Fica mais ou menos na mesma linha. E aqui eu vou subir para finalizar a garrafa. Beleza, então o contorno está feito aqui. Agora, para refinar esses edges aqui, eu posso vir com a letra G e posicionar onde eu quero. Porque ele continue reto aqui. E esse aqui, que ele é mais trabalhado, eu venho aqui e aperto Ctrl Shift B. Tá vendo que eu consigo fazer um bevel aqui e arredondar? E se eu colocar o scroll para cima, eu crio mais pontos ali para eu poder fazer uma distorção, né? Nesse caso daqui também vale a pena fazer aqui, para a gente ter uma curvatura mais suave, em vez de ficar com um bico aqui bem esquisito, né? A gente faz uma curvatura, então para ter essa equidistância entre os pontos aqui. E vai na sequência, vai ajustando. Onde tiver uma quina dessa, você vai fazer aqui um sulco, mais ou menos com a mesma quantidade de pontos que você já vem fazendo ali para os outros, né? Então, Ctrl Shift B. E vou salvar. Então, salvei aqui, né? Tá lá. Eu salvo sempre no Google Drive. E aí, quando eu salvo aqui, já faz o backup automático. E tá salvo lá. Show de bola. Quando eu fizer agora a revolução com essa curva lateral aqui, eu posso escolher a quantidade de passos que eu vou ter, para ser mais suave ou menos. Então vamos fazer aqui. Eu venho em Add Modifier, que é o Screw. Esse cara aqui. Tá vendo? Então, só de eu aplicar ele já está girando 360. Eu estou fazendo uma interação aqui. Eu estou dando 16 voltas. Vamos olhar aqui numa visão de sólido, né? Para ver como é que fica a malha.
entender se a gente pode utilizar algumas ferramentas aqui em relação às normais, né? E se a quantidade aqui está interessante. Então eu posso trabalhar com 16, posso diminuir para 8, que ele vai ficar bem quadradão, né? Já não fica legal. O 16 eu acho que é interessante iniciar com 16 e depois aplicar mais um modificador de subdivisão. Antes da gente mexer aqui nas normais, eu já vou aplicar o modificador de subdivisão. Então ele vai fazer aqui provavelmente vou usar um modificador de 2. Vou ver se ele está com AutoSmooth ligado. E eu estou vendo aqui, ó, um monte de artefato, né? Tá vendo que ele está criando um monte de artefato? Provavelmente aqui é uma normal aqui vai me ajudar a trabalhar isso, né? Então aqui, como que ele faz? Ele está fazendo um suavizado, legal. Ele está calculando a ordem? Não, ele não está calculando. Então eu já posso utilizar uma dessas ferramentas aqui e eu vou flipar ou não os normais. Nesse caso não, eu vou deixar assim. Então sem a subdivisão, ela está ficando assim, e com a subdivisão ela fica assim. Então para mim já está um resultado muito bom, perto do que eu estava pretendendo ali, né? Sabendo que depois eu vou ter que fazer a tampinha. O que eu vou fazer agora? Com o screw aqui, eu já posso aplicar ele, porque eu não vou mexer mais nele, a não ser que eu fosse fazer alguma animação ali, uma coisa desse tipo assim, na tampinha, fosse fazer aquela... Mas a princípio o screw aqui ele fica em 0. Eu não vou mexer para não... E ele faz a rotação dele no eixo Z. Vou aplicar esse cara daqui. Vou ver se esse subdivision aqui ele vai me ajudar ou não, né? Por enquanto eu vou deixar ele desligado. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero visualizar essa garrafa de frente e entender por que eu peguei essa aqui. Porque ela tem um monte de detalhe, né, que vai me trazer aqui uma situação de utilizar uma ferramenta que eu já queria explicar para vocês em outras aulas, que é essa ferramenta aqui, que é a de edição proporcional. Então a gente vai evoluindo aos poucos os modelos para entender como que a gente pode usar. Bom, vamos para o modo de edição. E aqui eu vou iniciar fazendo o seguinte. No modo de wireframe, eu posso selecionar esse carinha daqui e vou descer. Aí venho, seleciono esse cara daqui e vou descer. E vou fazendo essa barriguinha aqui, tá vendo? Essa curvatura. Agora imagina eu fazer isso um por um para cada uma desses caras daqui. Vai ficar bem esquisito, né? Então, nesse caso, é bem melhor que a gente use a edição proporcional aqui para vocês verem como é que fica. Seleciono aqui os pontos desse objeto aqui e vou ligar edição proporcional. Quando eu for abaixar aqui, ele tem um range que ele faz com o scroll. Eu vou medindo o quanto de ação que eu quero ter, né? Então, quando eu começo a mexer aqui, ó, eu posso dizer qual o meu campo de ação que eu vou ter. Então, até onde que ele vai influenciar os outros, né? Você pode utilizar. E aí facilita muito. Você vai ter uma harmonia muito melhor entre os pontos que você está levando, né? Nesse caso daqui, eu vou subir aqui. Aqui eu posso desligar ele um pouquinho, porque ele volta para o lugar. Então, eu vou fazer o ajuste para que ele tenha esse caimento aqui. E aqui a mesma coisa.
Legal. Bora para tampa. Tampa é bem simples. A gente vai pegar os polígonos daqui, né? Então vamos desligar aqui o Subdivision e vamos no modo de edição e vamos pegar esses polígonos daqui. Como é que eu faço para selecionar um ring de polígono, de face, né? Então eu seleciono a face aqui que eu quero. Eu vou vir no próximo que eu quero e com um Alt bem do lado aqui. Estou selecionando aqui o ring dele todo. Vou deixar essa parte daqui. Vou fazer um Shift D. Clica com o botão direito e aperta o P para separar. Então acabei de fazer um novo objeto aqui, né? Chamado garrafa 1. Só que vou chamar ele de tampa. E a tampa ela tem um outro componente aqui. Que a tampa ela tem a parte de cima, né? Então o que eu vou fazer aqui com a tampa? Seleciono tudo. Já vou dar um scale, né, para poder ficar mais de acordo com a referência. Legal, a tampa é maior mesmo que o objeto ali, né? Ela vai ter um bevel aqui, um bevel aqui em cima. Só que tem a base um pouco maior e aqui ela vai fechando, né? Então vou pegar esse ring daqui de cima e vou fazer alguns steps aqui até fechar. Modo de aresta. Vem aqui com Alt, aperto para selecionar o ring todo. Extrude no Z. Vem aqui na referência e vou fazendo um scale para dentro para eu poder crescer aqui no Z. Extrude para dentro. E aí, só até fechar ela aqui. Tá quase fechado, né? Posso dar mais um extrude aqui, scale. E aí faço um merge aqui no centro e tá bonitinho. Como é que ela vai ficar arredondada aqui? Ring, bevel. E eu coloco aqui. Vou fazer um cortezinho aqui. Venho para cá. Daqui eu dou um scale para baixo, para dentro. E crio mais uns rings aqui. Para deixar ele mais marcadinho. Então, show. Shade Smooth. Eu vou ligar de novo aqui. Ver como é que ele tá ficando. E agora vamos pro rótulo. Tá? Volta para a garrafa lá. O rótulo é basicamente a mesma coisa, né? Vamos ver aqui com marcação de rótulo. Já vou fazer o seguinte. Já vou deixar eles todos na mesma linha no eixo scale no Z, né? Para não ter erro. Então, vou vir aqui e vou efetivamente fazer um scale no Z. Vou deixar ele bem retinho. E vou tirar ele desse moldezinho aqui que eu quero. Tá? Com esse ring daqui, eu vou fazer uma extração exatamente como eu fiz na tampa. Então, vou fazer um Shift D. Botão direito para cancelar. Aperto o P para extrair. E tá feito já. Esse cara daqui vai ser o rótulo. Bem rapidinho, né? Então, só olhar agora sendo no Edit Mode. A gente volta para cá e vê que o rótulo já está exatamente... A vantagem de você fazer a extração a partir do modo de edição é que você mantém ele exatamente na mesma posição que você quer e você ainda traz junto os modificadores que tinham no objeto anterior. Então eu já tenho um modificador já aplicado com 2 certinho,
já tem um Auto Smooth já aplicado também aqui, né? E aqui é só ligar. Esse cara aqui tem um formato cilíndrico. Provavelmente eu não vou ter muito problema para aplicar um objeto aqui, uma textura, né, para ele ficar bacana. E agora, isso aqui vai virar um pack shot. Eu vou fazer um fundo infinito, vou fazer uma iluminação e vou trazer para vocês a cena já composta com alguns detalhes. Tá? Eu vou só fazer a aplicação aqui do rótulo para vocês verem como é que ele funciona. Então esse rótulo daqui, vou salvar a cena. Posso vir aqui no meu modo de UV. Já vejo que ele está bem certinho, né? Não tem muita crise aqui em relação a... Então vou fazer uma projeção cilíndrica aqui, porque eu quero que esse cara aqui tenha um formato exatamente de um cilindro, né? Para fazer o V. E aqui eu vou aplicar meu material. Então venho aqui, eu posso até puxar aqui uma imagem que eu queira, né? Vou abrir a imagem aqui, uma textura que eu quero aplicar, né? E vou colocar ele aqui para ser no Base Color. Eu vou colocar uma imagem com a carinha azul aqui. Pode até ser um desses azuis daqui do rótulo, para dar uma combinada aqui. Acho que fica mais legal, né? Tem um azul aqui mais fechadinho no rótulo. Vamos lá para Shading View. E lá que a gente vai usar o Node Editor aqui. Então eu estou usando o Nodes. Tem uma criação aqui de um material que, a princípio, ele é um material transparente e que brilha também, né? Ele tem um pouco de aquele glossiness. Ele fica com... O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar esse cara para cá. E aqui no meio eu vou trazer transparência, brilho. E vou misturar um com o outro. Bora ver como é que fica? Então eu venho aqui. Começo a trazer um transparente para cá. Eu vou jogar um gloss. Que é para ele ficar com brilho. Então não tem nada ligando aqui por enquanto, né? E vou misturar os dois. Então vou trazer dois Mix Shader. Mix Shader 1. E já faço um Shift D aqui e já duplico ele. Cada um vai ter um fator aqui. Então, esse cara daqui eu já vou ligar aqui no primeiro shader. Tá? Só quando eles voltarem para cá que eu vou ver o resultado final. Por enquanto ele tem nada ligado aqui, ele vai ficar todo pretinho. Vou ligar o transparente aqui no shader. Né? Então tá bom. E daqui, se eu der a saída para cá, ele vai ficar totalmente transparente. Então vem para cá, ligo ele no shader aqui. E o meu gloss, eu vou ligar nesse shader daqui. E esse cara daqui, ele vem para cá. Isso aí. Então ele já começa a ficar mais legal aqui. E aqui, o fator de transparência, eu posso dizer quanto é. Por enquanto está na metade. Eu posso aumentando dizendo se ele é mais transparente. Né? Porque a água, ele é transparente mesmo. Né? Se eu botar aqui, ele fica super opaco. Se eu jogar a transparência para cima, ele vai ficando cada vez mais transparente. Então, a garrafa da água, ela vai ter essa questão da transparência. E o gloss aqui, eu vou tirar. Tá vendo que a reflexão dele tá com roughness, né? Lá na metade. Então eu vou tirar aqui, ó. E eu vou fazer tipo um material de plástico aqui. Eu não preciso ter esse nível de brilho aqui. Absurdo, né? Mas eu vou deixar ele mais transparentezinho aqui e com brilho maior. Então eu vou fazer material simples aqui, e o que vai dar a graça aqui nele vai ser o meu cenário e a minha iluminação. Quando eu colocar uma aguinha aqui dentro e fizer uma cena final, vocês vão ver que ele vai ficar mais bacana, tá? Rótulo, também tem um detalhezinho aqui que é legal. Não vamos esquecer do rótulo não, que ele é a parte importante. Como tem pouca subdivisão, é legal sim aplicar o modificador. Só que quando você aplica o modificador, ele dá um shrink aqui, né? Ele dá o legal aqui seria ou você fazer um scale ou aplicar o modificador de Solidify. Que aí você traz para o objeto
aquele bumpzinho que faltava, né? Aquele toquezinho para ele saltar um pouco do... É só aquela camadinha, né? Para ele dar o pop-up e aí você poder aproveitar. Agora vamos finalizar aqui esse packshot com um fundo infinito, iluminação. Vou colocar um pouquinho de gradiente no fundo, fazer isso com uma luz e vou trazer a cena final para vocês. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.